Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 18 de julho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 20 ao 24. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corozaim, ai de ti em Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, grande é a alegria de podermos, nessa terça-feira, estar juntos mais uma vez. Eu quero louvar o Senhor pela vida de cada um de vocês, pelos testemunhos recebidos, porque cada testemunho que vocês enviam é a confirmação do agir de Deus através da sua palavra. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que eu não canso de pedir a vocês que me ajudem a evangelizar. Se cada pessoa que está nesse grupo enviar essa pregação diariamente nos seus grupos de WhatsApp, nós vamos com certeza aumentar o número daqueles que vão amar a palavra de Deus e que vão fazer dessa palavra um hábito de ouvir todos os dias. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus proclamada com o coração aberto e a recebemos como nós meditamos ontem, como esse campo que recebe essa semente, a graça de Deus vai acontecendo e o nome do Senhor vai sendo glorificado dia após dia, através de cada um de nós. O Evangelho de hoje, ele traz uma mensagem maravilhosa para a gente. E aqui uma reflexão que nós precisamos trazer para a nossa vida. Como nós temos encarado as verdades da palavra de Deus? Quais são as nossas motivações para ir ao encontro do Senhor? Para buscar a Deus? É verdade que a maioria de nós fomos atraídos para Deus por causa de momentos difíceis que nós estávamos passando. Seja uma doença, um problema financeiro, um problema familiar. E nessas situações difíceis, nós somos levados a buscar o Senhor. Nós somos levados a ir ao encontro do Senhor. E são através dessas situações que o Senhor nos atrai a Ele. Porque nós olhamos muitas vezes e vemos que a nossa última esperança está no Senhor Jesus, assim como nós meditamos nos evangelhos os milagres. Pessoas que já tinham perdido a esperança, muitos que já tinham gastado todos os recursos e o seu problema não tinha resolvido. Essas pessoas então decidem tomar a melhor decisão da vida delas, que é ir ao encontro de Jesus pela fé. E quando nós agimos assim, é a oportunidade que o Senhor nos dá para nós recebermos a sua bênção, mas principalmente para nós tomarmos uma decisão na nossa vida. De a partir daquela experiência, nós entregarmos a nossa vida para Jesus.
Os milagres que Jesus realizou, os milagres que Jesus realiza, eles não são o fim. Os milagres são o meio que o Senhor utiliza para nos mostrar que Ele nos ama e que Ele deseja a nossa salvação. As bênçãos que nós recebemos, irmãos e irmãs, elas não finalizam naquele momento, porque o Senhor, Ele realiza sinais, milagres e prodígios, para que nós possamos abrir os olhos e o coração e entender que precisamos ser dele, que precisamos tomar essa decisão de segui-lo, de viver debaixo da sua graça, da sua bênção e da sua autoridade. E é isso que Jesus vai dizer hoje no Evangelho, de muitas pessoas que receberam grandes milagres, de muitas pessoas que viram grandes milagres, mas essas pessoas não mudaram de vida. Essas pessoas pararam no milagre e não tomaram a decisão de começarem a ser discípulos de Jesus, de começarem a caminhar com o Senhor. Muitas pessoas, na verdade, tomaram essa decisão, mas muito mais outras pessoas, e em muitas cidades e em muitos lugares que Jesus realizou sinais e prodígios, não deram ouvidos à sua voz. E Jesus vai censurar as cidades que ele realizou a maior parte dos seus milagres. Foi nos lugares que Jesus mais realizou milagres. Foram nesses lugares que as pessoas não se converteram. E isso é algo que é um alerta para todos nós. Porque Jesus pode curar e Ele quer libertar, Ele quer resolver os nossos problemas, Ele quer abrir as portas para nós. Mas se nós ficamos só nisso, nós estamos perdendo a maior oportunidade da nossa vida, que é passar a caminhar com Jesus. Algo muito interessante que nós devemos meditar. Jesus, ele realizou muitos milagres e os discípulos viram, presenciaram. Mas para os discípulos mesmo, no começo da caminhada com Jesus, Jesus não realizou tantos milagres para os discípulos. Mas Jesus realizou muitos e muitos milagres com a presença dos discípulos. E quem seguiu Jesus foram os discípulos. Porque além dos milagres, eles começaram a ver quem era Jesus. E eles entenderam que Jesus não estava ali somente para curar. Foi por isso que quando Jesus perguntou para os discípulos: o que é que os homens dizem de mim? Uns dizem que o Senhor é Elias ou um dos profetas. E aí Jesus pergunta para eles: e vocês? E aí Pedro levanta a voz e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no outro momento, Jesus fala com eles: e vocês? Pedro fala: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E essa é a diferença, meus irmãos e minhas irmãs. Os discípulos estavam com Jesus, porque os discípulos estavam conhecendo o Senhor e viam nele o Messias, o Salvador, muito mais do que alguém que poderia curar uma enfermidade ou expulsar um demônio. É o próprio Deus que estava ali, dando para aqueles homens a oportunidade de viverem uma nova vida. E nós, nos dias de hoje, precisamos meditar muito sobre isso. Se Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, se Ele habita no nosso coração, ou se nós procuramos Jesus somente quando as coisas estão difíceis. E essa reflexão, meu irmão e minha irmã, é tão importante, tão atual, porque é a decisão da nossa vida. É a decisão da nossa vida. A maior decisão que um ser humano pode tomar. Eu costumo dizer assim nos encontros, que se todas as pessoas
que receberam milagres no tempo de Jesus. E todas as pessoas que receberam graças quando estão recebendo uma oração, não caberia nas igrejas. Aquela multidão que estava ali atrás de Jesus, aquela multidão, muitos deles não amaram o Senhor, mas queriam somente os seus favores, os seus sinais, os seus milagres, e não se converteram. Meu irmão e minha irmã, a conversão, a mudança de vida, é o maior milagre que Jesus quer realizar na vida de cada um de nós. A palavra, ela vem para isso, para trazer mudança de vida, para trazer conversão. E como nós meditamos sobre a semente, é a semente que caiu no terreno que produziu frutos. E aquelas que os caprichos, que as coisas desse mundo tiraram a alegria daquela semente crescer e dar frutos. Jesus alertava aquelas pessoas, porque ele disse em outros lugares, em Sodoma, por exemplo, Sodoma foi destruída pela desobediência a Deus. E Jesus fala, olha, se esses milagres que eu realizei aqui tivessem sido realizados em Sodoma, eles teriam se convertido. E os sinais do Senhor são para nossa conversão, são para nossa mudança de vida. Tudo que Jesus realiza é para dizer que nós precisamos tomar a decisão de entregar nossa vida para Ele, de deixar Ele nos guiar, nos conduzir, Ele ser o nosso Senhor, Ele ser o nosso Deus. Eu sei que nas horas difíceis nós procuramos o Senhor e Ele não nega. Jesus não negou curar ninguém que o procurou, mas Jesus não queria que aquelas pessoas ficassem somente naquele momento. O desejo do Senhor é que aquela cura, aquele milagre, pudesse provocar o mesmo que provocou, por exemplo, na vida de Mateus, na vida de Zaqueu, na vida de Maria Madalena e na vida de muitos que, a partir do que receberam, começaram a seguir Jesus e proclamar as suas maravilhas. Hoje, minha irmã, hoje, meu irmão, é dia de conversão, é dia de mudança de vida. Nós cristãos, principalmente nós católicos, a igreja não pode ser um lugar de turismo. A igreja tem que ser para nós um lugar de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Nós devemos ir com o coração aberto, em gratidão ao Senhor, e ter a certeza, como diz uma canção, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se a porta se fechar, também Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se o milagre acontecer, Ele é Deus. E nós vamos continuar servindo a Ele da mesma forma. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós conheçamos o autor dos milagres e não desejemos somente os milagres. E para conhecer Jesus, é necessário que, como os discípulos, nós possamos gastar tempo para estar com o Senhor, para estar com Ele na intimidade da oração, para estar com Ele na busca de ouvir a sua palavra, para estar com Ele quando nós saímos da nossa casa para ir à igreja e desejar conhecer o nosso Senhor. Porque não existe ninguém que conhece Jesus de verdade e que se afasta dele. Porque quem conhece o Senhor, quem experimenta o seu amor, nunca o abandona, nunca renuncia a esse amor. E é isso, meu irmão e minha irmã, que nós devemos procurar a cada dia. Jó,
que na sua história, na Bíblia, vai contar todo o sofrimento e todas as perdas que ele teve. Ele perdeu sua família, perdeu tudo que ele possuía de material. Mas o Senhor falou, não toca na alma dele. E no final daquela luta que Jó teve, quando até os seus amigos falaram que ele deveria renunciar, no final de tudo Jó disse para o Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu ando contigo, eu ando com o Senhor. E essa é a diferença. Nós irmos ao encontro do Senhor, não só para Ele nos dar alguma coisa, mas nós irmos ao encontro do Senhor, porque nós entendemos que Ele nos amou quando nós não merecíamos, que Ele nos perdoou quando nós não tínhamos nada para oferecer para Ele, que Ele se entregou em nosso lugar sem querer nada em troca. E isso deve ser um chamado para nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração e ter a certeza que se a minha enfermidade não for curada, se o meu problema não for resolvido, se a porta que eu estou batendo não se abrir, eu vou continuar na presença do Senhor. Eu vou continuar amando esse Deus, porque o maior milagre Ele já realizou, que foi salvar a minha vida e a sua vida da morte, das garras do inferno, e nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus e de vivermos a nossa eternidade junto com Ele para sempre. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, hoje eu quero te bendizer, te agradecer e te louvar, Senhor, de todo o coração, porque o Senhor conhece cada um de nós. Senhor, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu busquei o Senhor com interesses próprios e não te amei como o Senhor deve ser amado. E hoje, Senhor, eu coloco a minha vida e a vida de cada pessoa que está ouvindo essa pregação e participando dessa oração. Senhor, que não sejamos interesseiros, mas que possamos ir ao seu encontro, ouvir a sua palavra, tomar posse dessa palavra e desejar a conversão diária, Senhor. Porque cada dia que nós ouvimos a sua palavra e deixamos essa palavra agir em nossa vida, nós vamos nos convertendo. O Espírito Santo vai agindo em nós e essa mudança de vida, ela vai acontecendo de dentro para fora. Por isso, Senhor, dá-nos essa graça de te amar, não pelo que o Senhor faz, mas te amar por aquilo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez, faz hoje e ainda fará por cada um de nós. E dá-nos essa graça de te glorificar sempre, pelo maior milagre que o Senhor realizou, de pagar os nossos pecados, de se sacrificar no nosso lugar, de nos libertar das garras do inimigo, de nos lavar com seu sangue precioso e nos dar o direito de herdarmos novamente a vida eterna. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.